Fala galera, Eric na área. No vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco mais sobre suplementação, né? Quais são os suplementos mais utilizados nas atividades físicas hoje em dia, né? Lembrando sempre, pessoal, nunca façam uso de suplementação ou qualquer outra coisa sem o acompanhamento do profissional qualificado com relação a isso. Então busquem sempre o auxílio de um profissional da área, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo! Começando a nossa lista aqui agora dos suplementos mais utilizados, vamos começar pelo Whey Protein, né? O que é o Whey Protein? O Whey Protein é uma proteína do soro do leite que é famosa pelo seu valor biológico, né? De rápida absorção. Ele ajuda no auxílio de ganho de massa muscular com relação, e na recuperação, né? Porque a nossa musculatura é feita basicamente de proteína. Então, assim, ele vai auxiliar na questão da hipertrofia, na questão da recuperação muscular. Por isso que a ingesta de proteína é importante no nosso organismo, né? Ajuda no emagrecimento, até mesmo porque quem gasta a maior quantidade de energia no nosso corpo? Nossos músculos. Então eles precisam estar bem nutridos e bem desenvolvidos para a gente ter um gasto maior de energia, né? E tem algumas pessoas que utilizam o Whey Protein para poder conseguir atingir a sua meta de proteína diária, né? Então vamos lá, quais são os 3 tipos de Whey Protein que a gente tem hoje em dia, né? São mais utilizados aí, principais. O concentrado, né? Que ele passa por menos filtragem e ele mantém ele por volta de 70 a 80% de proteína, além de um pouco de gordura. E é um dos Whey Proteins que tem o melhor custo-benefício hoje em dia, né? O segundo tipo de Whey Protein que a gente tem é o isolado, né? Ele é muito mais filtrado que o concentrado, né? Ele entrega 90% a mais de proteína pura e quase nada de gordura e lactose, que é o tipo de Whey Protein que é ideal, né, para aquelas pessoas que têm dietas restritivas e intolerantes à lactose, né? E o terceiro tipo principal de Whey Protein que a gente tem é o hidrolisado, que já é o Whey Protein que vem pré-digerido, então ele já vem quebrado de certa maneira, né? Pré-digerido, né? Quebrado, que garante uma absorção muito mais rápida daquilo que a gente, da proteína que a gente precisa, né? E vamos agora por alto como consumir, né? Que aqui vai ser só uma passagem rápida, mas lembrando sempre, busquem um profissional qualificado para poder estar passando tudo certinho para vocês. Cada pessoa tem a sua quantidade correta de proteína que precisa ser ingerida. Então, busque um profissional qualificado. Por que tomar o Whey Protein? A utilização do Whey Protein vai facilitar no dia a dia a nossa absorção de quantidade de proteínas que o nosso corpo necessita no dia a dia, que às vezes através da carne, do ovo, de outras formas, de outras fontes, que a gente às vezes não consegue no dia a dia. O Whey Protein vai fazer esse suporte para poder a gente estar consumindo uma quantidade de proteína necessária para o que o nosso músculo necessita, né? E como a gente pode, qual que é a melhor parte para a gente poder tomar o Whey Protein? Ou no pós-treino, né? Para poder auxiliar na recuperação da musculatura, ou então ao acordar, para o organismo ficar trabalhando melhor durante o dia, ter um aporte melhor de proteína para a musculatura, que vai auxiliar no dia a dia das pessoas, né? E a questão do preparo, normalmente, aí lembrando sempre, isso é uma base, aí tem que ser ajustado de acordo com cada pessoa, cada indivíduo, né? Então uma dose aproximadamente de 30 gramas, né? Aí claro que isso vai variar de acordo com o peso da pessoa, né?
em 150 a 200 ml de água ou leite, que você pode bater junto com alguma fruta, alguma coisa para deixar mais saboroso a bebida, né? Então assim, lembrando sempre, busque um profissional para poder estar te indicando. Aqui são só dicas para poder entender e auxiliar mais a questão da utilização do whey protein. O segundo suplemento que a gente vai estar na nossa lista é a creatina. Ela é composta por 3 aminoácidos, né? A arginina, a glicina e a metionina. A creatina ela funciona como se fosse uma bateria de energia para as células musculares. E ela atua em 2 frentes, né? No caso da produção de energia, que ela é armazenada como fosfocreatina, e ela auxilia, ela recicla, né? No caso o ATP, durante o treino, gerando uma melhora na função da força da musculatura, né? Dando mais força e adiando o cansaço muscular, né? E no caso ela vai também ajudar na questão da volumização da célula, que é o que dá das coisas que auxilia na hipertrofia muscular, né? Ela vai acumular, ela atrai a água para dentro do músculo, né? Fazendo com que dê um volume e uma densidade maior para a musculatura, auxiliando exatamente no desenvolvimento muscular, no desenvolvimento da hipertrofia, né? E no caso, quais são os benefícios além dos benefícios no treino em si? Além do ganho de força e da hipertrofia nos exercícios, ela também traz alguns benefícios cognitivos, que seria auxílio na questão da melhora da memória e do foco. Fora que para a população idosa, em geral, ela vai evitar a perda de massa muscular, né? Que com a idade a gente vai tendo uma perda de massa muscular. Então a proteína junto com a creatina, ela vai auxiliar nessa diminuição de perda de massa muscular para a população mais idosa. E além dispensável ainda para a população vegetariana e para os veganos, né? Agora, algumas dicas da dosagem, né? Questão de segurança com relação à creatina. A dosagem que normalmente se coloca é de 3 a 5 gramas por dia, não mais ou menos que isso, né? Para poder estar fazendo utilização da creatina. E o segredo da creatina, no caso, é a constância. O efeito da creatina ele é cumulativo, tem que se tomar todos os dias para poder começar a ter o resultado necessário, né? O resultado que a gente quer. E mesmo nos dias de descanso. Então não se pula os dias de descanso do treino sem tomar creatina, porque isso vai ser melhor, né? E a creatina tomada junto com carboidratos e proteínas, ela vai ser absorvida mais facilmente. E agora um ponto importante, né? Que é um dos suplementos mais seguros do mundo. Ele não causa nenhum prejuízo, ele não é prejudicial a nenhum órgão nosso, né? Então, ele não prejudica rim, não prejudica fígado. Isso no caso, claro, de pessoas saudáveis, né? Quem já tem problemas de fígado, problemas renais, então já é indicado a consulta com o médico para poder, a consulta com o médico, não só o médico, mas um nutricionista também, né? Os dois em conjunto, para poder estar passando aquilo de acordo com a necessidade. O terceiro tipo de suplemento mais utilizado são as cafeínas, né? E os pré-treinos. A cafeína, no caso, ele é o estimulante mais clássico que se tem com relação à suplementação. Ela age no sistema nervoso, aumentando o foco para dar uma disposição maior, diminuir o nível de cansaço, né? E demora de 30 a 60 minutos para atingir o pico, e a dose recomendada seria entre 3 mg por quilo a 6 mg por quilo de peso corporal, que na média de adultos você ficaria entre 200 e 400 gramas, né? Isso para a população adulta. Então assim,
No caso, a gente tem 3 tipos de estimulantes, vamos dizer assim, né, para melhorar a performance das atividades físicas. E seria a cafeína isolada, né, que o foco principal dela são os estímulos simples e energia pura, que é exatamente para te auxiliar, que é o cafezinho que a gente toma de manhã, né, e que vai auxiliar nisso, né. O segundo tipo de estimulante que a gente tem seria os termogênicos, que no caso eles vão ajudar a acelerar o metabolismo para a gente aumentar a nossa queima calórica, né? Vamos colocar assim, que vai estar ali ajudando na utilização de mais energia, dando mais energia para o corpo para a gente poder gastar mais e consumir mais gordura, né? Consumir mais caloria pra gente, que vai auxiliar no emagrecimento, né? E no caso, o terceiro, né, que a gente tem de referência também, seriam os pré-treinos, que ele vai ajudar no rendimento máximo do nosso organismo. Então ele vai ajudar na força, vai vasodilatar os nossos vasos sanguíneos, né? Auxiliando ali um aporte maior de sangue, um aporte maior de nutrientes para o nosso organismo, fora também a questão do aporte maior de oxigênio, né? Para a gente poder auxiliar cada vez mais a queima da gordura, que precisa também desses nutrientes todos, e com a vasodilatação esses nutrientes vão chegar com muito mais eficácia, né? Então no caso aqui agora também desses estimulantes, né, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Que é evitar o consumo em horários muito tarde, tipo por volta de 6 horas da tarde ou às 18, né? Para não causar não atrapalhar a sequência de sono, né? O sono do indivíduo, e não misturar vários tipos de estimulantes, né? Que pode causar um ataque cardíaco, uma palpitação, né? E no caso de pessoas com hipertensão e problemas cardíacos, tem que se tomar bem cuidado mesmo. Então, no caso desse tipo de população, que são os hipertensos e cardíacos, vão no médico para poder fazer uma avaliação, né, da situação, e para poder ver como que pode ser feito no caso dessa tipo de população. O nosso quarto suplemento aqui na lista, a betalanina, né? A betalanina, ela é um aminoácido, né, que eleva os níveis de carnosina na musculatura. Durante os treinos intensos, a nossa musculatura produz ácidos, né? No caso, um dos mais famosos é o ácido lático, que eles aumentam a acidez dentro da musculatura, fazendo com que a gente tenha aquela sensação de cansaço muscular, aquela sensação de queimação da musculatura quando a gente está fazendo o exercício. E no caso, a carnosina, ela vai agir como se fosse um tampão, né, entre aspas, que vai retardar a aparição dessa acidez, né? Então ela vai auxiliar a musculatura na questão de diminuir a questão da quantidade de ácidos que vão ser cometidos na nossa musculatura, né? Permitindo assim que os treinos sejam mais prolongados e que você consiga fazer eles melhores, né? Sem ter aquela sensação, sem chegar no final do treino com um nível de cansaço muito grande, né? No caso, o uso dela tem que ser contínuo, né? E os resultados vão aparecer após 2 a 4 semanas, e com uma dosagem que vai variar de 2 a 5 gramas por dia. A questão do fracionamento dela. A betalanina, o ideal é ela dividir a dose dela durante o dia, ao longo do dia, né? Para evitar o efeito colateral mais famoso, que é a parestesia, que é aquele formigamentozinho que a gente tem passagem no rosto e na mão. Ele é inofensivo, mas tem que se tomar cuidado. Então,
faça a divisão da dose ao longo do dia, para que isso não ocorra, né? E no caso de pessoas que tenham problemas renais ou hepáticos severos, elas devem evitar ao máximo usar essa suplementação, né? E usar apenas e somente com a recomendação médica, pois esses órgãos, né, no caso, esse processo é subproduto do aminoácido. Então, pessoas com problemas renais e hepáticos utilizem apenas com recomendação médica. Então, não usem isso de forma alguma, apenas com recomendação médica. Os carboidratos em pó, né? No caso, os combustíveis mais rápidos para o organismo. Eles são essenciais para, como o próprio já falei aqui no início, né? Eles são essenciais para dar energia rápida para o nosso corpo durante o treino. Então, para treinos que vão ser longos, né, demais, que são os treinos de endurance, então eles são essenciais, porque quando você está no meio do caminho, a fonte nossa de energia já está lá embaixo. Esse suplemento ele vai entrar como uma forma de repor o glicogênio muscular desgastado pelo músculo durante o exercício de endurance. Então, é ideal tanto durante o treino de endurance quanto pós-treino também, que é interessante estar utilizado, né? E quais são os principais tipos de carboidratos em pó, né, que a gente tem? Seria a maltodextrina e a dextrose, que ela é de absorção rápida, ideal para picos de energia imediato, que seria o pré e pós-treino, né? A palatinose, que tem um baixo índice glicêmico, então ela libera energia de forma mais lenta e constante, sem causar picos de insulina, né? E os blends e proporção 4:1 são misturas de eletrolíticos, né, para evitar o desconforto digestivo, ou combinados com proteína, para acelerar, né, no caso, a recuperação total. E o nosso sexto suplemento, né, que seria o ômega 3 e os multivitamínicos. E eles podem ser tomados juntos ou isolados, não tem problema nenhum, porque um não anula o efeito do outro. E são os suplementos que cuidam da base da nossa saúde, né? No caso dos multivitamínicos, eles fortalecem a imunidade, preenchem lacunas na dieta, né, e ajudam a transformar a comida em energia. E no caso do ômega 3, ele é um poderoso anti-inflamatório, né, que vai ajudar a proteger o coração, reduzir os níveis de triglicerídeos e apoiar de uma forma geral a saúde cerebral, né? Então, assim, uma dica que eu posso dar com relação à absorção, né? O ômega 3 ele precisa de gordura para ser absorvido. Então, tomar o ômega 3 junto com as refeições principais, né, ou tem uma quantidade maior de gordura, que seria o almoço, né, ou para quem janta, o jantar, né, que seria as duas refeições mais pesadas, entre aspas, né, que vai auxiliar na absorção dele. Fora que vai também ajudar a evitar aquele gosto residual do peixe, que o ômega 3 traz, que é o principal, né, fonte de ômega 3, que é o peixe. Bom, pessoal, então para a gente estar fechando aqui, né, sobre esse assunto da suplementação, essa suplementação ela é importantíssima para a gente, porque ela vai ser uma aliada para os resultados que a gente tem no nosso dia a dia, nas atividades físicas diárias nossas, né? Tanto para atletas de alto rendimento, como para atletas amadores, e até mesmo as pessoas que não são atletas, mas gostam de atividade física, e aquelas pessoas que só buscam o bem-estar e a saúde como principal ponto
de apoio, né? Para estar ali se exercitando e fazendo as coisas, né? Então, assim, lembrando sempre, pessoal, suplementação não é brincadeira, tem que ser bem acompanhado, que nem todo mundo precisa, nem todo mundo pode, dependendo do tipo de suplementação que vai ser feito, nem todo mundo pode fazer, né? Que, igual foi falado aqui, alguns podem causar problemas para alguns tipos de população de pessoas. Então, assim, fica sempre aí essa questão da segurança, né? Busque sempre um profissional da área para poder estar te orientando com relação à suplementação, o que pode, o que não pode tomar, o que é melhor, o que não é, qual a quantidade, né? Até mesmo porque a suplementação é individual. A suplementação que eu faço, que eu poderia fazer, não é a mesma suplementação que vocês aí vão fazer. Cada indivíduo vai ter uma necessidade de suplementar com relação à alimentação diferente do outro, né? Então, no mais é isso. Muitíssimo obrigado. Espero que tenham gostado, né? Curtam, deem o like, comentem, para a gente poder estar melhorando cada vez mais a nossa comunicação aqui, nossos vídeos, né? Espero estar com vocês aí nas próximas vezes. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Valeu!